3 dias sem energia. As torres de celular mudas. Os semáforos pendurados como olhos apagados sobre o asfalto. Só restam gritos distantes, o tilintar de vidros quebrados, algum tiro ecoando entre prédios vazios. A cidade virou um labirinto de sombras, predadores e pânico descontrolado. Cada esquina pode ser a última, cada beco, uma armadilha. Cada decisão faz a diferença entre sair vivo ou virar mais uma estatística. Mas relaxa, vou te tirar daqui. A primeira coisa que você precisa aceitar é que seu celular agora é lixo. Esse retângulo brilhante no qual você ficou grudado na última década não serve para nada. As torres caíram. GPS é conto de fadas. E sua bateria morreu em algum lugar entre isso não pode estar acontecendo e meu Deus, está acontecendo de verdade. Mas aqui vai uma parada que o pessoal esquece. Os humanos navegaram por milhares de anos sem satélites. É hora de lembrar como. Procura qualquer superfície refletiva, um retrovisor de carro, uma janela quebrada, até a tela rachada do seu celular morto. Durante o dia, o sol é sua bússola. Coloca essa superfície plana e enfia um objeto pequeno no centro. Uma caneta, um graveto, qualquer coisa. A sombra que ele projeta aponta para o norte. Não o norte magnético. O norte verdadeiro, aquele que nunca mente. À noite, olha para cima. Encontra a constelação do Cruzeiro do Sul. Ah não, espera. Procura a Ursa Maior. Traça uma linha imaginária através das 2 estrelas que formam a borda da concha e estende ela umas 5 vezes essa distância. Parabéns, você acabou de encontrar Polaris, a estrela polar. Ela tem guiado gente desesperada desde antes da gente inventar situações desesperadas tão espetaculares quanto essa. Eu paro um momento. O ar está parado demais. Escuto. Nada. Beleza. Continuo. Agora você precisa traçar sua rota de fuga usando arqueologia urbana. As cidades não são aleatórias, são construídas com lógica, mesmo que essa lógica esteja pegando fogo agora. Rios, rodovias, linhas de trem. Essas são as artérias que te tiram desse infarto urbano. Começa a se mover em direção à água. Não para beber, isso é uma festa bacteriana esperando para acontecer, mas porque os rios levam para algum lugar, segue o fluxo, mas você não anda mais nas ruas. As ruas são zonas de morte, você vai por baixo. Toda cidade tem uma versão sombra dela mesma. Esgotos, túneis de metrô, corredores de serviço. Encontra uma tampa de bueiro, uma entrada de drenagem pluvial ou acesso ao metrô. Sim, é escuro. Sim, fede a decadência urbana concentrada. Mas também está vazio do caos superficial que está tentando te matar. Desço pela escada metálica. Minhas mãos roçam a ferrugem fria. O cheiro me atinge. Mofo, umidade, algo pior que eu não quero identificar. Mas aqui embaixo não tem gritos. Não tem tiros. Só o pingar da água e minha respiração. Para navegar no subterrâneo, usa dinâmica de fluidos. Aqui vai uma ciência que pode salvar sua vida. A água sempre flui para baixo e os esgotos sempre levam para as estações de tratamento ou para os rios. Ambos ficam fora do centro da cidade. Segue o fluxo. Mas você precisa de luz e baterias são um tesouro. Hora de um pouco de química. Procura qualquer produto de limpeza doméstico com água sanitária. Mistura uma pequena quantidade com água oxigenada de um kit de primeiros socorros. A reação produz uma luz química que dura horas. Não tem isso? Encontra bastões luminosos de festa, quebra eles com cuidado e espalha o conteúdo num pano. É luz suficiente para ver as paredes e evitar pisar no que quer que esteja fazendo aquele barulho viscoso e marca seu caminho. Usa giz, tinta spray, o que encontrar. Desenha setas apontando para trás. Se perder no subsolo quando o mundo está acabando não é a reviravolta que você quer na sua história de sobrevivência. Ando devagar, a luz química projetando sombras verdes nas paredes. A água corre à minha esquerda. Eu sigo ela. Sempre para baixo, sempre em direção à saída. Aprende a ler os ossos da cidade. Toda cidade tem um esqueleto, sua infraestrutura. Quando não tem energia, isso vira seu mapa. Linhas elétricas sempre levam para as subestações que sempre ficam fora das áreas residenciais. Segue os cabos grossos acima da sua cabeça. Eles estão indo em direção às usinas de energia, longe da população. Mas aqui está o truque de verdade. Procura as coisas pequenas. Cabos de TV a cabo, fibra de internet, linhas telefônicas. Esses conectam bairros aos centros principais e esses centros geralmente ficam perto de acessos de rodovia. Postos de gasolina viram pontos de referência. Não pelo combustível, mas porque sempre são construídos perto de acessos de rodovia. Encontra um posto e você encontrou um caminho de saída. Subo para a superfície por um momento para me orientar. A noite está caindo. Perfeito. Sincroniza seus movimentos usando psicologia solar. As pessoas são previsíveis, até no caos. Elas dormem quando está escuro e tomam as piores decisões logo antes da madrugada.
Se move durante as horas douradas, logo depois do amanhecer e logo antes do pôr do sol. Tem luz suficiente para ver ameaças, mas a maioria das pessoas está dormindo depois das suas más decisões ou se preparando para o próximo round. Evita meio-dia. O calor deixa as pessoas loucas e o sol te transforma num alvo. Evita meia-noite. É quando os predadores de verdade saem. Sua temperatura corporal cai à noite, te deixando lerdo, reduzindo seu tempo de reação. Se mover durante temperaturas extremas não é só desconfortável, é taticamente burro. O céu fica laranja. Meu momento. Eu me movo. Às vezes você precisa não estar onde você está muito rapidamente. Cria distrações usando química urbana. Encontra papel, alumínio e palha de aço. Enrola a palha no papel. Conecta ela a qualquer bateria de 9 volts de um detector de fumaça. Toca os terminais na palha de aço. Você consegue fogo instantâneo, fumaça e uma distração. Precisa de algo mais barulhento? Esquenta latas de aerossol até a pressão subir, depois joga elas longe da sua posição. A explosão atrai toda essa atenção enquanto você se esgueira sem ninguém notar. Pro curso avançado, sinalizadores de estrada. Eles queimam a 1000 graus e produzem fumaça densa colorida visível por quilômetros. Acende um, joga ele num prédio a vários quarteirões da sua rota. Todo outro sobrevivente vai investigar aquele sinal enquanto você caminha calmamente na direção oposta. Vejo o movimento 3 ruas à frente. Acendo um sinalizador que achei num carro abandonado. Jogo ele em direção a um prédio de escritórios. A fumaça vermelha sobe como uma coluna. Ouço gritos, passos correndo para lá. Eu viro à esquerda e me afasto. Navega usando arqueologia eletromagnética. Consegue um rádio AM. Mesmo sem energia, você pode captar sinais distantes. Esses sinais te dizem qual direção tem uma civilização funcionando. Linhas elétricas criam interferência eletromagnética, mesmo sem corrente. Sintoniza seu rádio na frequência AM mais baixa e anda devagar. Quando o chiado fica mais alto, você está perto de infraestrutura elétrica importante. Segue esse chiado em direção às usinas de energia que marcam a borda da zona urbana. Torres de celular também têm assinaturas eletromagnéticas. Encontra uma bússola e anda em linha reta. Se você observar que a agulha começa a dançar erraticamente, você está perto de uma torre. Elas são construídas em terreno elevado, sempre com acesso rodoviário. Sobe em direção à torre. Encontra as estradas que saem. O rádio chia na minha mão. Ajusto a frequência, mais chiado. Ando em direção aonde o barulho se intensifica. Bom sinal. Estou chegando perto. Usa a pressão atmosférica para prever zonas seguras. Olha a fumaça. Se ela sobe direto, o ar está estável. Você pode se mover com segurança. Se ela gira em redemoinhos ou se move horizontalmente, os padrões de vento estão levando seu cheiro e som para onde você não quer que vão. Grandes incêndios criam seus próprios sistemas meteorológicos. Comportamento estranho da fumaça significa grandes fogos por perto, e isso significa muita gente ou destruição. Dá a volta. Encontra um barômetro se conseguir. Pressão caindo significa que tempestades estão vindo, o que força as pessoas a se abrigarem e te dá cobertura. Pressão subindo significa céus claros, visibilidade máxima, procura abrigo e espera. Lê os indicadores biológicos. Animais não entram em pânico. Pássaros voando consistentemente numa direção estão indo em direção a comida e água, um ecossistema funcionando fora dessa armadilha mortal. Segue eles de longe. Ratos conhecem cada túnel, cada passagem entre fontes de comida. Se você vê eles se movendo com propósito, eles estão indo em direção a recursos. Segue eles, mas toma cuidado. Onde tem recursos, vai ter gente brigando por eles. Moscas e mosquitos precisam de água parada. Enxames significam que tem água por perto. Abelhas significam plantas com flores em áreas que não estão completamente destruídas. Segue as abelhas para encontrar espaços verdes que oferecem comida e abrigo. Vejo um grupo de corvos voando para o oeste, todos na mesma direção sem desviar. Viro e sigo eles. Eles sabem algo que eu não sei, e eu preciso saber. Executa sua fuga usando termodinâmica. Seu corpo é uma assinatura de calor. Para o equipamento térmico, você brilha como uma tocha. Encontra cobertores de emergência refletivos e enrola eles ao contrário, com um lado refletivo contra seu corpo. Isso prende sua assinatura de calor, te deixando termicamente invisível. Concreto e asfalto retém calor depois do pôr do sol. Anda nessas superfícies à noite e sua assinatura vai se misturar com a temperatura ambiente. Evita grama, terra e metal, eles esfriam rápido, fazendo você se destacar na imagem térmica. Água é sua camuflagem térmica. Atravessa riachos, respinga por poças, joga água em você. A evaporação esfria sua pele abaixo da temperatura ambiente, te deixando invisível por aqueles minutos preciosos que você precisa para cruzar áreas abertas.
Mergulho numa poça fria até os joelhos. A água gelada corta minha respiração, mas meu corpo para de irradiar calor. Atravesso a rua aberta. Ninguém me vê. Chego do outro lado. Finalmente, a ciência mais importante, termodinâmica psicológica. Seu cérebro sob estresse é um motor superaquecendo. Medo te deixa burro. Pânico te deixa visível. Desespero te mata. Controla sua respiração. 4 tempos para dentro, segura 4. 4 tempos para fora, segura 4. Isso reduz o cortisol, aumenta o oxigênio para o cérebro e mantém sua tomada de decisão afiada quando decisões afiadas são a única coisa te mantendo vivo. Eu paro. Respiro. 4 para dentro. Seguro. 4 para fora. Seguro. Meu pulso desacelera. Minha mente clareia. Sigo em frente. Lembra, a entropia sempre aumenta. A cidade está desmoronando, mas esse caos cria oportunidades, brechas, momentos de calma, caminhos através da destruição que não existiam antes. Você não está só escapando de uma cidade. Você está surfando a entropia enquanto a civilização colapsa. Inteligência é a ferramenta de sobrevivência definitiva. A cidade está morrendo, mas você não vai morrer com ela. Se você quer mais histórias como essa, se inscreve. Não se perde na escuridão quando você pode seguir o caminho de quem sabe sobreviver. Agora se move. A escuridão não vai te esconder para sempre, e para sempre acabou de encurtar.